A paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, vamos para a parte 9. God is not mad with us. João 14,6 disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, se o Evangelho nos chama ao relacionamento, é um caminho, um andar diário pela graça, aqueles que estão seguindo e vão até o fim, coisa mais linda e rara, né, irmãos? Olha que a constância e a firmeza honram a Deus e Deus honra isto, viu? Agora, se a pessoa retrocede no caminho, lá em Hebreus capítulo 10, fala que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, como a porca que volta para a lama, né? Como o cão que volta para o vômito. E vamos ver um caminho assim, estreito, onde aquele que não avança fica atrapalhando os que estão tentando avançar, entendeu? Sabe, se você vai pegar um metrô, um ônibus, e a pessoa no meio do caminho lá nem vai, nem volta, e de repente começa a voltar, começa a retroceder ali e segura aqueles que estavam tentando entrar. Jesus diz: olha, vocês nem entram e ainda atrapalham os que querem entrar. Quando a gente não se converte, a gente acaba permitindo, né, que a nossa carne afaste as pessoas cada vez mais do Evangelho. Porque todos nós temos uma carne e falhamos. Então isso, de forma esporádica, eu te perdoo, você me perdoa, né? Porque a gente falha mesmo. Agora, quando a pessoa não se converte, ela é constantemente uma pessoa que está irritando um, está ofendendo o outro, está seduzindo o outro ao pecado. Passa a ser como um feiticeiro no meio do povo de Deus. Por quê? Porque pela sua vida não convertida, incentiva, né, pela sua mornidão e descaso, as pessoas que estavam entrando. Então não entram e não permite outros entrar. Uma pessoa que tem hábitos malignos, a Bíblia diz, nem se assente para comer com esse tipo de gente. Vamos ver que tipo de gente ali. Aqui em 1 Coríntios capítulo 5, né, versículo 11 diz: Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem comais. Porque que tenho eu que julgar também os que estão de fora? Não julgais os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Então a igreja do primeiro século já tinha pessoas que não queriam se converter e estavam contaminando, como uma maçã podre que vai querendo apodrecer a todos à sua volta, né? Porque quando eu me escondo debaixo do sangue de Jesus, chamo o pecado de pecado, tomo a graça dia a dia e me limpo, Deus tem como me limpar. Agora, se eu teimo no pecado, essas bactérias espirituais, esses demônios, empesteando tudo, a pessoa que não se converte tem 7 demônios, né? Então o que acontece? Esse tipo de pessoa que não se converte e não se arrepende, passa a ser um elemento de altíssima periculosidade pela sua capacidade de enfeitiçar, de incentivar, né, as pessoas a uma vida morna, a uma vida que se diz cristão, mas que não largou os ídolos, o mundanismo, a carnalidade e o pecado, e não mostra nenhum interesse nisso. Então, se uma pessoa ela se diz cristão e ela não está se arrependendo, se convertendo, é o tipo de pessoa que devemos evitar. É o de pessoas que nós devemos nos afastar. Agora, mas ninguém é melhor que ninguém, todos pecaram. É verdade. Há uma diferença entre pecado, entre fraqueza, entre processo e entre destemor e descaso. Porque o destemor é aquele que peca e não se importa, ele está à vontade no pecado. Ele está sentado na roda dos escarnecedores, o que tem? Ninguém me julga, eu sou evangélico. Quer dizer, quando a pessoa chega nesse nível de não se importar mais com o pecado e não se arrepender mais do pecado, esse tipo de pessoa que tem 7 demônios, né, porque até o frio, né, até o ímpio lá do mundo, ele tem ainda um temor, ele ainda respeita Deus, né? Agora, quando a pessoa chega neste ponto dela dizendo-se irmão e pratica sem nenhuma culpa, pratica descaradamente, de uma forma, vamos dizer assim, é normal, né? Ela não vê o pecado como pecado. Esse tipo de pessoa
A Bíblia manda nós não termos comunhão, porque esse tipo de pessoa tem sede, é muito perigoso. Porque eu, você, todos nós temos áreas que confessar, ninguém é melhor que ninguém, todos precisam de perdoar e ser perdoados, todos têm as suas falhas e limitações, mas se está aos pés do Senhor ali se humilhando, se cobrindo com o sangue, por mais errado e falho que seja, não tem sede de demônios. Por mais errado que seja, se é temente, se é humilde, se é quebrantado, meus irmãos, tem jeito sim. Romanos 11, 22, que Deus vai continuar sendo misericordioso com aquele que está se humilhando, né? Está em Romanos 3, 28 também, Romanos 4, 5. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 31, que quando eu chamo o pecado de pecado, reconheço aquilo e quero realmente que Deus me ajude, Deus não vai computar aquilo contra mim, né? Porque a igreja é lugar de pessoas que estão num processo, ninguém está pronto, ninguém é perfeito. Então há uma diferença entre não estar pronto e não se importar. Então isto é uma diferença muito tênue, que só Deus sonda os corações. Às vezes você pensa que o irmão está brincando com o pecado e é apenas imaturidade ou falta de entendimento, né? Então é muito precário a gente julgar que a pessoa é joio, tem 7 demônios, isso aí é para Deus, entendeu? Isso que eu estou pregando não é para você ficar procurando na igreja quem é joio e quem é trigo, mas para você e eu cuidarmos, para não perdermos o temor. Que é o princípio de toda sabedoria. Então essa palavra não é para a gente ficar aqui como xerife ou como caça às bruxas, não é? Como se a gente estivesse dizendo, essa palavra dá direitinho fulano, essa palavra é para ciclano. Não, essa palavra é para nós que estamos nessa série, para que nós não venhamos a se tornar mornos, para que nós venhamos vigiar e continuar se humilhando aos pés do Senhor, para Ele continuar tendo misericórdia trabalhando. Então isso é uma coisa muito séria. A gente não pode pensar que essa palavra é para os outros, essa palavra é para todo aquele que ouvir, se humilhar, aceitar, né? A Bíblia diz que, lá em João 3, né, que ele veio pregar, não para julgar, condenar. Se alguém receber, será salvo, se não receber, está condenado. Então nós vemos que isto é uma coisa assim de escolha continuada, de teimosia e rebeldia, porque o rebelde ele acaba ficando cada vez mais cego, e ele acaba sendo um feiticeiro. Por quê? A Bíblia fala que a rebelião é como pecado e feitiçaria. Porque o rebelde, à medida que ele vai se tornando atrevido, descuidado, à medida que ele vai se tornando uma pessoa sem temor de Deus e sem realmente essa humilhação diária, que é imprescindível para você, para mim, para todos nós. Diga uma coisa, irmão. Não está se humilhando diante de Deus, não está se limpando diariamente, é sinal de que está no caminho para o inferno. O crente que não está se humilhando, não está se arrependendo. O crente que não está realmente, entregando o seu coração diariamente para o Senhor, pode ter certeza, irmão, que cai nessa lista aqui de pessoas que você não deve comer. Você deve andar com pessoas tementes, irmão, não pessoas perfeitas, santarronas, ou melhor que os outros, não. Ninguém é melhor que os outros. Você vai andar com pessoas que sabem que são as piores. Você vai andar com pessoas humildes, quebrantadas, rosto no pó. Você vai andar com pessoas que reconhecem o seu pecado, a sua falha, que sabem pedir perdão e que sabem perdoar, e que sabem reconhecer os seus erros diante de Deus e dos homens. Que não tem máscara, que não tem fingimento, tá entendendo? Pessoas arrependidas, irmãos, que vão para o céu, não é pessoas perfeitas no desempenho. Agora, pessoas dissimuladas e hipócritas, isso não tem jeito. Lá em Lucas 12, diz, cuidado em primeiro lugar com a hipocrisia, que é o fingimento, é o fermento do fariseu, né? O fermento dos demônios. Porque aonde há fingimento, aonde há pecado escondido, há demônios, né? Aonde há trevas, há demônios. Aí aonde há pecado, há morte. Agora, onde há confissão de pecados, renúncia, onde há consagração, onde há realmente uma busca diária e humilde e sincera diante de Deus, há misericórdia e perdão. Portanto, a diferença é que todos nós somos falhos e imperfeitos, todos somos iguais. Mas a diferença é que uns estão confessando, se humilhando e pedindo para Deus tirar isso dia a dia, com sinceridade, com jejuns, com madrugadas, com súplicas, sabe? Está ali aos pés do Senhor se humilhando. E já o outro está descuidado, como as virgens nécias não estão ali limpando as suas vestes, não estão repondo o azeite, estão se distraindo com as coisas deste mundo, estão à vontade no pecado, se diverte com mundanismo, carnalidade, né? São atrevidos no falar. Então isso mostra o quê? Um descuido. Nós devemos orar por essas pessoas e não julgá-las. Nós não somos melhor que elas. Nós só estamos escapando pela misericórdia, pela graça de Deus.